Vê-los nessa terça-feira e compartilhar a palavra do Senhor. Eu quero já te convidar a abrir sua Bíblia comigo no livro do profeta Isaías, capítulo 66. Estaremos lendo o versículo 9. Isaías 66. Versículo 9. Eu vou ser sincero para vocês. Já tem um tempo que o Espírito Santo ministrou esse tema no meu coração e sempre tem aquele momento oportuno, né? Que a gente leva até o Senhor para falar: Deus, é agora, Pai, essa palavra. E aí foi interessante porque enquanto eu escrevia essa pregação, falei: oh Deus, essa pregação seria até interessante se eu fosse anunciar uma gravidez para a igreja, mas não é não, tá? Não vim anunciar gravidez, não. Senão minha esposa ia cair dura ali agora. Pá. Mas não é não. Só que eu falei assim: ai gente, se eu pudesse colocar esse tema assim, ó, estou grávida, né? Gravidez. Falei: não, vai ser... Primeiro que ia assustar meus familiares todos lá do outro lado. A minha mãe, ela acompanha todas as minhas pregações. Ela ia falar: uai, minha filha nem me avisou para preparar, né? Mas esse texto falou muito ao meu coração, mas eu quero que você entenda. Eu não vou anunciar uma gravidez física aqui ainda não, tá bom? Mas eu quero trazer algo ao seu coração, de algo espiritual que Deus quer trazer a nós nessa noite. E o texto do profeta Isaías, capítulo 66, versículo 9, e o tema dessa palavra é: prepare o lugar. Saí bem no tema, né? Eu falei: Deus, me dá outro tema. Prepare o lugar. Mas no final vai combinar que você vai entender. Mas o livro do profeta Isaías, capítulo 66, versículo 9, diz assim: será que eu faria vir as dores de parto sem fazer com que o filho nasça? Diz o Senhor. Será que eu, que faço nascer, fecharia o ventre da mãe? Diz o seu Deus, ó Sião. Amém? Glória a Deus, que o Espírito Santo possa direcionar o nosso coração nessa palavra. Mas, quando eu li esse texto, e esse versículo 9, eu fui lendo outras versões. E à medida que eu ia lendo, eu voltei sobre o que o profeta Isaías estava falando para o povo. A palavra dele, uma promessa. Ele estava prometendo algo para o povo de Israel, sobre o que Deus havia colocado na boca dele para ser liberado a nação de Israel em um período onde as circunstâncias externas eram muito diferentes da profecia. E aí isso me faz pensar que muitas vezes eu e você já vivemos ou estamos vivendo algo semelhante, em que a situação externa, a gente acorda, olha tudo à nossa volta e pensa: Deus, só pode ser um equívoco, só pode ser um erro. Eu estou muito distante daquilo, da promessa que o Senhor tem para a minha vida, porque a palavra está aqui, mas o que está acontecendo à minha volta não está condizente, não está harmoniando com aquilo que foi liberado. Quem de nós nunca passou por isso? Não se deparou no lugar, na cena e pensou: será? Jesus, será mesmo que essa palavra foi liberada? Será mesmo que eu estou no foco? Será mesmo que eu estou no caminho? E aí vem o profeta Isaías e fala algo fantástico para mim e para você nessa noite. E aí eu vejo porque esse texto merece tanta nossa atenção nessa noite, tanto o nosso olhar, porque ele está falando: acaso eu farei abrir a madre e não farei nascer? Não tem como. Diz o Senhor: acaso eu que faço nascer, fecharei a madre? E a palavra, em todas as versões que você for ler, você vai ver ele dizendo no final: assim diz teu Deus, o teu Senhor, o seu Senhor. Existe uma pergunta com relação ao povo, existe uma pergunta saindo da boca do povo:
mas existe uma pergunta respondendo o povo. Sabe aquela pergunta que nos faz pensar? Quando a gente pergunta algo e vem com a réplica, mas com outra pergunta, você fala, não pensei nisso. Deus está fazendo isso com o povo. Ele está falando, acaso eu faço fechar, chegar na hora do parto e não nascer? Sentir a dor do parto e não nascer? Acaso eu fecho o ventre, sendo eu que faço dar luz? E aí outra versão vai dizer, assim diz o seu Deus. Deus está dizendo, Deus está falando, é eu que abro a madre. É eu que faço acontecer. Acaso eu vou abrir a madre para nascer um filho e vou interromper o nascimento? Eu vou paralisar o processo? Ele está dizendo, não. Da minha parte, não. Da minha parte, aquieta o coração de vocês, porque vocês não vão vivenciar isso. Porque se eu abro a madre, eu já lancei a semente, ela vai nascer, ela vai ter que nascer. E essa palavra nessa noite é para tirar eu e você de onde nós estamos, para entender. Se tem dor, tem período de nascimento, tem a chegada do nascimento. E foi isso que Deus falou comigo há 2 semanas atrás a respeito da dor. Porque eu sei, eu e você muitas vezes não queremos mais sentir dores. Não queremos mais passar por esse processo. Mas o Espírito Santo veio falando isso no meu coração. Se existe dor, a dor anuncia o nascimento, a chegada. E você está preparado e sensível a isso. É Deus que está dizendo para você, existe um sonho que eu coloquei em você. Existe uma semente de um desejo, de um propósito que eu coloquei em você, no coração de vocês. E essa semente, assim como uma criança, para pensar, não gerei ainda. Mas, com a experiência do feto dentro do útero, é a escuridão do útero. Quando nasce, ela é apresentada à luz, que para ela é desconhecida. O que Deus está falando? Existe uma semente que eu plantei. Existe um sonho que eu plantei no seu coração. E ele está saindo da escuridão para a luz. Ele está saindo dentro de você. É necessário essa transição, mas você precisa tomar posse disso. Deus está falando, você vai chegar na hora do parto e você acha que não vai nascer? Você vai sentir a contração e você acha que não vai nascer? Essa palavra nos mostra que eu e você precisamos confiar ainda mais em Deus. Quem é que está perguntando, igreja? Quem é que está perguntando isso, povo, usando a vida do profeta? Ele está dizendo, é o teu Deus, sou eu, o teu Deus. Aquele que garante todas as coisas. Está passando por dor? Tá. Mas ele está dizendo, vai nascer. Você precisa suportar a dor. Porque não existe uma dor que Deus não nos dá que nós não venhamos suportar o fardo, a provação. E sempre vem o escape. Sempre. E eu paro para pensar. Se dói tanto nascer, por que a mãe quer ter o 2º filho, o 3º filho? Porque não tem a ver com a dor, tem a ver com nascer. E é isso que Deus quer liberar sobre a tua vida hoje. Eu e você muitas vezes focamos na dor. E quanto mais focamos, mais lateja. Quanto mais focamos, mais ela está lá para lembrar que ela está lá. Mas quando eu e você entendemos que existe algo para nascer, nós pensamos, é temporário essa dor, vai passar. Vai passar. Deus está fazendo uma pergunta aqui. Só que as perguntas feitas aqui são as respostas aos medos. É a resposta aos temores de que se Deus vai cumprir realmente as promessas dele nas nossas vidas. A pergunta é essa: será que Deus vai cumprir a parte dele? Ele está respondendo, meu filho. Meu filho, eu não sei se você percebeu, minha filha, mas sou eu que faço abrir a madre. E se eu faço abrir a madre é porque existe algo para nascer.
E se existe algo para nascer, foi eu que plantei em você. Mas muitas vezes eu e você estamos gerando, e existe o tempo do gerar. Está gerando, já estamos sentindo as dores das contrações. Muitas vezes nós estamos no embate com Deus falando não, e Deus está falando, é a hora, não, é a hora. Ou também antes você fica, que ansiedade, porque muitas vezes eu vejo algumas coisas com relação a isso. Eu falo que o meu campo de pesquisa é muito amplo. E às vezes eu fico observando isso porque existe a questão da ansiedade das mães. Para ver o rostinho, para ver as características, por mais que tenha a questão da tecnologia, de ultrassom, 3D, e aí vai todo o desenvolvimento aí tecnológico. Mas existe a ansiedade. Tem hora que algumas mães possam assim, estou doida para ter meu bebê nos braços. E aí quando vai chegando no 8º, no 9º mês de gestação, parece que está 1 ano grávida, não é assim? Está 4 meses grávida e já quer ter um neném. Aí dá 8, você fala, meu Deus, parece que tem 1 ano. Vai nascer, vai nascer. Mas existe isso, tem momentos que a gente fala com Deus, Deus, podia nascer hoje. Deus está falando, não é hora de nascer hoje, porque se nascer hoje, nasce prematuro, não sobrevive aqui fora. Então não dá para nascer agora. Porque se ainda está dentro ainda significa segurança. O está sendo preparado para o lado de fora, para entender o que vai acontecer do lado de fora. Mas quando chegar a hora, eu e você precisamos entender as dores. Vamos precisar passar por essas dores. A pergunta que Deus está fazendo para mim e para você é: sou eu que faço abrir a madre? Sou eu que gero? Deus está falando, você acha que eu coloquei um projeto? Você acha que eu coloquei um sonho no seu coração para no meio do caminho eu desistir de dizer não para você? Você acha que eu lancei e falei, no meio do caminho, brincadeirinha, foi uma pegadinha? Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para que se arrependa. Aquilo que Deus liberou sobre a tua vida, meu querido, é promessa dele para você. Então se agarre nisso, preste atenção. Quantos de nós, diante de um desafio, não chega a pensar, será que vai mesmo acontecer? E Deus está falando, eu te engravidei de um sonho. Eu gerei em você um sonho. Eu gerei dentro de você uma semente. E você acha que eu não vou agora fazer, depois de tanto tempo, nascer? Deus está se apresentando a nós como um pai. Ele está dizendo, olha, se eu planejei isso para você, se eu sonhei isso para você, eu sou o maior interessado que isso aconteça. Porque quem é pai e mãe aqui sabe muito bem dos desejos do seu coração para os seus filhos. Você sabe muito bem. Porque eu tive esse reflexo sobre a minha vida com os meus pais, os desejos que eles tinham para comigo, de ver os lugares que eu iria galgar, de hoje todas as minhas conquistas, de estar comigo nos momentos de dores, me motivando, me impulsionando, trazendo palavra de encorajamento, dizendo, você foi gerada dentro de mim, eu te conheço. Isso vai reafirmando, meu querido. Isso vai reafirmando essa semente, vai regando essa semente. Você já sentiu dores de parto, está pensando em desistir agora? Não. Não desista, passe por essas dores do parto. Depois de tudo que você passou, você vai abrir mão? Não, não abra mão, porque essa dor vai passar e vai nascer. Depois de tudo que você viveu, você chegou até aqui. Então não vale a pena você desistir agora. Não vale a pena você retroceder agora. Eu estou te lembrando de um texto de 3.000 anos, que falava a uma nação que estava vivendo um tempo tão difícil, mas que Deus usou a boca de um profeta dizendo, vocês irão ver movimentos acontecendo em diversas épocas. Deus está trazendo essa palavra ao profeta Isaías para o povo de Israel, dizendo
14 de maio de 1948. O voto de um brasileiro, Oswaldo Cruz, fez com que Israel passasse a existir como nação. A criação do Estado de Israel. Será que uma nação pode nascer em um dia? Israel nasceu em um dia. Israel nasceu em um dia. Eu fiquei pensando nisso. Foi um ato. Mas essa palavra nos mostra outros atos recorrentes desse texto, outros atos proféticos. E o que isso nos mostra? O Estado de Israel nasceu em um dia. O que isso mostra a mim e mostra a você? Não importa o tempo que passe. Não importa o quanto possa durar, quanto vai ser. Pode parecer impossível. Mas quando Deus lança a semente, quando chega o tempo de nascer, vai nascer. Vai nascer. Ele mostra, se uma nação nasce um dia, improvável isso, o que é que ele não pode fazer comigo e com você? Não é só o texto aqui, não é só a exemplificação da nação de Israel. Mas para a mulher que está grávida, Deus está dizendo, seu bebê vai nascer, vai romper. Deus está dizendo, essa palavra é para todo aquele que recebeu a semente no seu coração. Essa palavra não é só para as mulheres, não. Essa palavra é para todo aquele que é filho e filha de Deus. De usufruir dessa semente, de vê-la crescer, mas também de vê-la nascer. Você sabe que você tem um sonho guardado aí dentro de você. E que quando nascer, vai mudar a história da sua família. Vai mudar a história da sua casa. Vai mudar a sua história. Porque Deus colocou algo dentro de você. Eu sei, muitas vezes você pode até duvidar. Sabe por quê? O problema é que aquilo que Deus colocou dentro de você é grande. Aí quando você olha para o que está dentro de você, você pensa assim, eu acho que não. Eu acho que não é compatível comigo. Eu acho que não é compatível com a minha estrutura. Eu acho que não é compatível com a minha casa. Meu querido, está gerando. Está gerando. E se é grande, meu querido, se Deus lançou essa semente desse tamanho sobre a tua vida, então deixa Ele trabalhar na sua estrutura para que você possa viver essa grandiosidade na tua vida. Pare de olhar pequeno. Abra a mão, lança a mão. Você já ouviu a respeito disso, da síndrome de gafanhoto? Pare de se enxergar como um gafanhoto. E comece a assumir a posição que Deus te colocou. Porque se tem uma semente grande, Ele está te preparando para o grande. Ora, eu creio nessa palavra, porque essa palavra mexeu na minha estrutura. Deus está te dizendo, meu filho, eu não colocaria algo no teu coração, um projeto que não estivesse pronto para nascer. Outra coisa, por onde é que o bebê é alimentado? Quando está no ventre, óbvio. Pelo cordão umbilical. Isso também me faz pensar. Porque se a semente está dentro de mim, de você, eu tive essa visão de útero. Eu falava, Deus, o que é que o Senhor quer falar com isso? O que é que o Senhor quer trabalhar no nosso coração com isso? E Deus foi falando, essa semente está dentro do útero. Pensa bem, uma gestante, ela não é excluída do mundo para viver os 9 meses clausulada dentro de uma bolha. Ela passa por N situações, não é verdade? Nós vamos passar por inúmeras situações. Mas se eu e você estivermos nele como a videira, e nós como os ramos, a nossa seiva, o nosso alimento, a nossa fonte vai ser ele todos os dias.
Nós vamos ser alimentados todos os dias e essa semente vai estar protegida e guardada. Isso eu fui pensando no Senhor, falei, Deus, tudo bem, nós temos essa semente. E Deus falou, se você quer que ela cresça, você precisa se alimentar de mim. Porque existe aquele elo que liga até o trono e que traz o sustento todos os dias. E quanto mais nós nos alimentamos, mais o que está dentro de nós também é alimentado. Mais essa semente é alimentada, mais ela cresce, mais ela se desenvolve, até chegar o momento do dia raiar, do sol raiar, de ser revelado. E aí eu preciso te fazer uma pergunta. Quem é aqui que já teve medo de Deus não cumprir alguma promessa? Quem é aqui? Eu sei que nessa hora nós dá aquela olhada assim, né, ó, 180, para ver se o irmão do lado vai levantar. Mas eu sei que você sabe que é o seu pensamento, é o seu posicionamento. Mas tem aquele dia que bate o medo. Sabe quando as circunstâncias, as dificuldades ao nosso redor nos deixam tão estarrecidos, estão tão acirradas, tão resistentes, que tem aquela hora de fraqueza que a gente fala, meu Deus, eu bem acho que foi eu que me joguei, não foi o Senhor que me pegou. Foi eu que me joguei. Tem aquele momento de luta que a gente pensa, Senhor, será mesmo que foi o Senhor que falou comigo? Será que não foi coisa da minha cabeça? Será que eu não estava empolgado? Será que eu não estava tão empolgada? Aí vem a crise. Vem a crise dentro do nosso coração, na nossa mente. Mas aí vem Deus e fala, meu filho, sou eu que abro a madre, sou eu que faço nascer. Pare de duvidar onde você está. Não importa o nível que você esteja. Você vai sair daqui com gosto de fé na boca, de fé, F-E e acento agudo no E, com seu coração convicto de onde você está no Senhor e da semente que está dentro de você. E você vai sair daqui dizendo, eu creio que Deus vai fazer. E eu quero começar a sentir, porque Deus vai trazer essa vida dentro de você. Você vai começar a sentir essa semente movimentar dentro de você. Porque uma coisa é ter uma semente parada. Outra coisa é você ter uma semente que se movimenta e você entende, tem vida aí. E você vai sair daqui com esse toque. Você vai sair daqui sentindo isso. Eu sei, nós já nos frustramos com pessoas. Eu sei disso. Talvez alguém já te prometeu alguma coisa e não cumpriu. Como também você já deve ter prometido alguma coisa a alguém e não cumpriu. Não teve condições de cumprir. E muitas vezes, eu vou falar entre aspas, acaba sendo natural para nós, diante dessa falta de cumprimento na área terrena entre os homens, nós confundimos isso na parte com Deus. De nós confundirmos Deus com os homens e os homens com Deus. Porque acontece de criarmos expectativas em pessoas e esquecemos de criar expectativas em Deus. E aí é óbvio, porque o homem vai nos frustrar. Eu posso me comprometer com você. O comprometimento, ele está vinculado ao caráter, sim, ele está. Mas muitas vezes o comprometimento, ele também pode sofrer uma alteração, seja por uma doença, por uma enfermidade, por um acidente, por alguma coisa, uma questão financeira. Eu posso falar com você que eu vou em tal data lá e tal e tudo mais, mas de repente acontece algo comigo, com a minha saúde, que eu fico impossibilitada. Já teve situações de carregada, fui. Mas imagina, estou lá, Deus livre e guarde, mas internei, uma questão de saúde. A questão é, eu posso te frustrar, porque algumas dessas situações podem me parar no caminho. Podem me paralisar de cumprir o que eu havia falado com você.
pode me impedir de cumprir. Isso significa que eu não garanto, você não se garante. Fala, nossa, pastor, mas eu achei que a palavra tinha que ser, eu me garanto. Meu querido, muitas coisas podem acontecer no caminho. Muitas coisas. Nós não podemos garantir nada para ninguém. Entenda isso. Só que essa palavra é: não confunda os homens com Deus. A questão é que muitas vezes nós somos frustrados na vida. E aí, o que você tem que entender é que Isaías não está falando da boca dele. Ele está falando que Deus está mandando ele dizer. Ele está falando assim, ó, considere feito. Isaías vai lá e fala com o povo, considere feito isso. Tem gente que vai falar isso com a gente, dá um desafio, a gente fala, fica tranquilo, está feito. Pode descansar que vai acontecer. Talvez você já teve essa experiência como eu também. Você pode fazer o seu máximo, mas você também não vai poder garantir. Você pode até falar, vai estar feito. Mas volto a dizer, algumas coisas podem acontecer aí. E aí você precisa romper, nós precisamos romper nesse texto aqui, porque o considere feito é você entender que existe uma palavra da parte de Deus, da boca de Deus para a tua vida. O está consumado é Deus dizendo, considere feito, foi feito por você. A questão é, por eu e você muitas vezes ter experimentado a frustração na paternidade terrena, a gente lança essa paternidade no céu como uma bola e dá uma sacada diante de Deus e fala, o Senhor também vai fazer isso comigo. Mas não. Deus essa noite está te dizendo, não compare Ele com aquilo que você viveu nessa terra com seu pai. Porque se você foi frustrado com o homem, Deus é aquele que não te frustra, não te frustra. Ora, nós cantamos isso. Não se frustrarão os sonhos de Deus. Se eu e você cantamos isso, qual é a dúvida de que Ele não vai te frustrar jamais? Jamais. Ele está dizendo, eu estou todos os dias, então considere feito sobre a tua vida. Considere a palavra liberada sobre a tua vida. E se Ele prometeu, você sabe, vai acontecer. Não sabemos o dia nem a hora, mas vai acontecer. Mas aí eu preciso te falar. Porque a gente tem uma capacidade como ser humano extraordinária. Extraordinária. E essa capacidade é uma capacidade que Deus não tem. Você fala assim, pastora, você está sendo herege ou não? Vou te explicar por quê. Porque olha só, o ser humano tem a capacidade. Pensa você, minha amada. Eu penso com a cabeça invertida, tá, gente? É muito engraçado isso, mas eu não faço. Eu já contei isso para vocês, mas eu tenho que falar amada porque eu acho que a maioria das mulheres fazem. Eu já contei isso para vocês. Eu não faço duas coisas ao mesmo tempo. Eu tenho hiperfoco. Então, assim, eu estou cozinhando. Você diz isso, você não vai me ver com o telefone na orelha. Lógico que eu sei administrar 6 panelas ali e tal, tudo mais, colocar roupa na máquina. Mas, tipo, você está conversando comigo, eu estou conversando com você. Está acontecendo a minha volta? Eu não sei, estou prestando atenção em você, entendeu? Eu sou assim, ponto, acabou. Se eu estou no volante, eu estou ali dirigindo, eu vou interagir, vou conversar, mas você pode ter certeza, eu não vou olhar para os lados assim, nada. Mas tem aquelas mulheres que elas têm a capacidade de dirigir, conversar com a amiga e pensar no cardápio da janta. Não é assim? E aí eu já repreendo, se você está sentado aí pensando que você vai fazer na hora que você chegar em casa, tá? Ó. Mas tem isso, não tem? O pastor Felipe é assim. Você está conversando aqui, ele está vendo que está um negócio acontecendo do outro lado, não sei o que, a antena dele está aqui, o radar dele, que eu fico até perplexa. Mas é assim, não é? Aí por isso que eu falo para vocês, o ser humano tem uma capacidade, é lógico que é uma brincadeira, né, de falar que Deus não tem, mas a coisa é, e é interessante demais isso. O ser humano, ele pensa uma coisa, ele fala outra coisa e faz outra.
Não é assim? Pensa um negócio, fala outro e faz outro. Aí você fala, uai, o que aconteceu, gente? Não estou entendendo esse negócio. Aí Deus deve olhar para a terra e falar, uau, gente, é um arraso. É um arraso esse meu filho e minha filha. Pensa um negócio, pensou, faz outro. Fala outro, fala, e aí? A mente do homem buga, não é verdade? Tem hora? Minha mente também buga, fica tranquilo. Tem hora que buga. Tem hora que dá uma bugada. E o interessante é que Deus não é assim. Porque quando Ele olha, Ele pensa e Ele faz. Não dá para dividir. Quando Ele pensa, Ele já falou. Quando Ele falou, já aconteceu. Você entende que não tem como a gente equiparar a mente, o pensamento do Senhor, a ação do Senhor. E eu acho isso extraordinário. Quando Ele pensou, já era. Já era de existir, tá? Mas já era de, perdeu, não. De existir. E não tem como Deus plantar uma semente em você e falar, não vai acontecer. Porque se Ele plantou, Ele está falando, já era. Já aconteceu. Deus está dizendo para você, eu plantei um sonho e você acha mesmo que eu vou desistir agora? Não tem como voltar atrás. Já era. Já era. Já era. Deus não faria uma promessa que Ele não pudesse cumprir. Não. Imagine Deus plantar um sonho em nós e simplesmente você receber uma notificação, Ele dizendo, eu mudei de ideia, eu não vou fazer mais. Você fala, mas eu planejei. Porque tem aquele que planeja, tem aquele que não planeja. E no final você vai entender isso. Imagine isso, meu querido. Mas Deus, Ele não faz isso. E Deus, Ele está aqui para te lembrar daquilo que Ele te prometeu. Você está aqui nessa noite para ouvir, para ouvir, para ouvir. E para você entender. Você pode pensar assim, mas tá ok, pastor, você está falando de gerar. Mas essa semente já está, 1 ano, 2 anos, 5 anos. Eu já não ouço nem barulho dela. Eu não consigo ouvir. Já tem 1 ano que eu não ouço mais falar sobre esse assunto. Mas eu posso falar uma verdade agora no seu coração? Pode até estar parado aqui na terra, mas lá no céu existe um movimento. Lá no céu existe um som ecoando. Sabe por quê? O guarda de Israel não dorme. Não dorme. Pode até ter silenciado aqui na terra, mas no céu os anjos falam ao teu respeito. Lá no céu existem boas novas ao teu respeito. E fica tranquilo, porque vai começar a ecoar nessa terra e vai chegar aos teus ouvidos. Vai chegar. E eu preciso liberar algo na sua vida para que ela venha se destravar. Porque a palavra, esse texto que nós lemos começa, será? Será? Nessa noite você vai entregar esse será ao Senhor. Esse será da tua vida. Porque muitas vezes a gente fala, será, Deus? Será mesmo, Pai? Você vai entregar nessa noite esse será. No 3, eu quero que você fale o seu nome em voz alta. 1, 2, 3. Esse é o nome que Deus te deu. Você acha que Deus colocaria algo no teu coração, um sonho, um projeto, para depois dizer brincadeira? Não. Ele está falando, eu te chamei pelo teu nome, eu não errei quando eu te chamei. Eu não errei quando eu te chamei. Não. Aquilo que está aí, que parece imenso, que você se pergunta, pode mesmo acontecer ou ele fazer? Ele está te respondendo, sou eu que abro a madre, é grande, mas vai nascer. Eu vou fazer nascer. Fica tranquilo. Foi eu que coloquei.
Então eu vou fazer nascer no tempo certo e quando você estiver pronto para receber. Porque existe isso também. A semente, o propósito, considere feito. Essa palavra está dizendo, se ele começa, ele termina. Seus planos não são feitos enquanto ele age. Guarde isso. Sua promessa foi estabelecida antes mesmo da primeira ação que você enxergou de Deus. O que isso significa? Eu e você como ser humano, a gente vai executando e pensando, não é assim? A gente executa e pensa. Mas não é como a gente. Deus não faz assim. Como eu já te disse, já está. Deus, quando pensou, Ele já fez. E isso é lindo. Mas eu preciso te fazer uma pergunta ainda nessa palavra. Porque todos nós aqui já passamos por dores, não já? E o que nasceu da sua dor? O que nasceu da sua dor? Eu sei que você tem muita coisa para contar. Eu sei que você tem muita coisa para compartilhar. Mas às vezes a gente tem a sensação de que a gente é único. Às vezes a gente esbarra com alguém que tem a sensação que é único. É aquela pessoa que pensa e fala: eu sou o único que sofro nessa igreja. Eu sou o único que passa por isso. Não tem outra pessoa. Mas entenda, todo mundo tem uma dor. O fato de você não falar dela não significa que você não tenha. Não significa que não está lá. Todo mundo tem uma história para contar. Mas o fato de você não falar não significa que você não tenha uma para contar. A grande questão aqui é o que eu vou fazer com a minha dor. E aí eu já quero abrir um parênteses e fazer uma propaganda do RA, que as inscrições começam dia 11 de fevereiro. O que você vai fazer com a sua dor? Depois dessa ministração e dessa palavra, você vai se inscrever no RA. Amém? Mas pare para pensar. A grande questão é o que eu vou fazer com a minha dor, com as minhas decepções, com tudo que eu vivi na vida. Ou eu vou viver sendo um revoltado, ou eu vou viver sendo inconstante em tudo na minha vida, nos meus relacionamentos, na relação social, no trabalho, na questão profissional, nos sonhos, na questão intelectual. Sabe qual é a minha palavra ao seu coração nessa noite, se você está nesse lugar? Pare de ficar tentando achar um algoz, alguém. Porque às vezes a gente fica nessa caçada sangrenta de querer caçar alguém. Caçar alguém para terceirizar a nossa dor e a nossa culpa. Entenda uma coisa, a sua dor, a minha dor, pode gerar atitudes dentro de mim e de você que vai superar a dor e ajudar muitas pessoas. Por isso que eu estou te fazendo essa pergunta: o que é que nasceu da sua dor? Foi amargura? Foi impedimento? Foi paralisia? Foi baixa autoestima? Deixa eu te falar uma coisa: pode existir todas as técnicas da face da terra, mas nenhuma técnica supera o testemunho de quem passou pela dor e superou ela. Porque quando eu passo por uma dor e quando eu sento com alguém, seja para partilha, seja para aconselhamento, seja para uma conversa, quando eu falo, olha, eu passei por isso, eu sei que cada um sente um nível de dor, mas quando eu ouço alguém dizer, eu venci, eu entendo, eu também posso vencer. É esse lugar que Deus quer te colocar. É você olhar e decidir não amargurar, ficar amargurada pela sua dor. Decidir transformar a sua dor em projetos de Deus. Faça isso. Ou você vai continuar carregando a sua dor como uma bagagem pesada que todos acham que pensam que pode jogar sobre você. Pega a sua dor nessa noite e transforme ela em projetos de Deus. E fala, aconteceu comigo, eu quero testemunhar e pode acontecer com você também. Vamos testemunhar juntos. Decida ser uma pessoa melhor hoje. Não adianta a gente pular de igreja em igreja, de trabalho em trabalho e pensar, está todo mundo errado.
vez eu ouvi isso, o pastor dizendo, não adianta você procurar a igreja perfeita. E se você encontrar, não vai para ela, porque senão você vai ser um imperfeito numa igreja perfeita. Porque tem momentos, e não existe, óbvio, mas tem momentos que isso acontece com a gente. E a gente pensa, mas eu sofri muito. Guarde isso. Guarde, porque Deus não vai desperdiçar a tua dor. Ele não desperdiça a nossa dor, mas também não faz dela um bichinho de estimação, mas potencializa a semente que está em nós. Potencializa. Entenda uma coisa, o mais importante não é você chegar na causa. O mais importante não é você chegar na causa, mas quem você se tornou depois desse tempo de dor. Isso me faz pensar. E eu já disse a respeito disso da palavra, o que é ser mais do que vencedor. É você entender o que eu tirei desse processo. Esse processo precisa me ensinar algo. Você quer ver um exemplo? Jejum. Passamos os 12 dias de janeiro profético. Entenda uma coisa, jejum não é o que você vai alcançar, mas é quem você vai se tornar depois dele. É isso. Tem a ver com o que nós vamos nos tornar. É Deus dizendo, eu abri a madre e vou fazer nascer. Teve traição? Você vivenciou outra traição? Você passou por julgamento? Você passou por calúnia, difamação? Eu não sei. Apesar de tudo aquilo que você viveu, Deus está dizendo, certamente vai acontecer aquilo que eu te prometi. Dar à luz é sinal de uma criança que sai do útero escuro da mãe para a vida. Sendo revelado a vida. Por isso a palavra de Deus, eu quero te lembrar lá do Salmo, dizendo, Deus vai abençoar a tua saída e entrada desde agora e para sempre. Você percebe que tudo na vida é saída e entrada? A gente sai do útero e entra na vida. A gente sai da vida, entra na morte e sai para a vida eterna. Você já entendeu esse caminho, esse percurso? É Deus te falando, eu vou te abençoar em todos os ciclos da tua vida. Em todos os níveis da tua vida. Essa palavra vai te aprontar para o que Deus está pronto para fazer em você. Ele está dizendo, a minha bênção está sobre você e eu quero liberar isso. Você está entrando em uma estação em que tempos atrás não fazia sentido para você, mas hoje faz. Hoje você consegue entender e você sabe que chegou a hora. Não tem como mais esperar. É uma estação que Deus está te levando. Antes você não estava pronto. Às vezes a gente vai pensar, mas por que não aconteceu lá atrás? Porque você não estava pronto. Não tinha estrutura para carregar essa semente, porque precisa ter estrutura. E para o desenvolvimento dessa semente. Mas Deus está falando, agora você está pronto. Você está pronto. Deus está dizendo, olha, não precisa jogar fora a experiência que você teve de vida até aqui. Mesmo que ela tenha sido de dor, na prática, não tem como esquecer tudo. Às vezes você fala, mas eu quero esquecer. Não tem como esquecer, meu querido. O cérebro é tão perfeito, que Deus fez é tão perfeito, que todas as vezes que a gente quer esquecer alguma coisa, o nosso cérebro duplica a possibilidade. Ele aumenta a condição para você não esquecer. Sabe por quê? Porque se você exercita dessa forma para esquecer, ele entende que o corpo está adoecendo. Então ele exercita para te lembrar. Por que às vezes você vai dormir e fica aquele nome lá na sua cabeça? Porque o seu cérebro está exercitando. O nosso cérebro tem essa capacidade. Ele tem essa capacidade de, quando você está trabalhando para não se lembrar, ele começa a trabalhar para você lembrar. Você fala, pastor, pela misericórdia. Eu sei. Aí vem a briga, aí vem o conflito. Como isso vai se resolver? Deixa eu te falar uma coisa. A questão aqui, e você vai entender o porquê dessa minha palavra de falar do cérebro, porque ele vai esforçar para te lembrar. A questão aqui não é você esquecer o que fizeram com você.
mas é você ser sarado da dor do que fizeram com você. Porque se você esquecer, você não testemunha. Já parou para pensar nisso? Vai tudo entrar no campo da amnésia, você nunca vai testemunhar, nunca vai servir de exemplo para ninguém. Mas quando você fala, eu lembro, mas eu não sinto dor, aí você está no campo da cura. Você vai lembrar, mas a questão é, não queira sentir a dor. Escolha ser curado. Você pode ter tido dor, mas teve nascimento. O problema é quando não tem nascimento. E é para esse lugar que eu quero te chamar. É para esse lugar do gerar e do nascer. Não fique incrédulo com aquilo que Deus colocou dentro de você. Não deixe essa semente morrer pela incredulidade. Mas regue essa semente com a tua fé, com a tua oração, com o teu choro, dia após dia. Porque quanto mais você exercitar, mais você vai ser curado nessas áreas que eu te disse. Porque amnésia você não vai ter, mas cura você vai ter. E outra coisa, quando você está curado, portas se abrem. Quando você está curado, portas se abrem. E ninguém interrompe uma pessoa curada. Ninguém para uma pessoa curada. Agora, uma pessoa esquecida esquece a rota também. Você entende agora que o seu pedido para Deus precisa ser: Deus, cura minha dor. Eu preciso ser curado da minha dor. Como eu faço? Existe uma frase, não conheço o autor. Foi citação de outro pastor, Joel Pereira, que ele vai dizer: como eu faço para vivenciar essa cura? Ser grato em um ambiente de murmuração te separa dos medíocres. Ser grato em um ambiente de murmuração te separa dos medíocres. Está doendo? Seja grato. Seja grato, porque vai nascer. Tá para nascer, você está gerando. Comece a contemplar aquilo que está crescendo dentro de você. Comece a usufruir desse tempo. É uma decisão. Eu não estou aqui subestimando os seus problemas. Só que não adianta você pegar a sua dor e fazer o que todo mundo faz com ela. Não adianta. Porque a maioria das pessoas vão dizer: eu estou revoltado. Não. Porque enquanto eu e você ficamos revoltados, muitas pessoas estão prosperando. Deus está dizendo: muda o seu pensamento, muda a sua forma de ver. Muda a sua forma de ver. Não tenha medo. Está sentindo dor, mas está gerando. Fala o que está dentro do seu coração para Deus. Eu sei que às vezes a gente vai estar fora da caixinha. Vai estar fora da caixinha. E existe esse exemplo de um pastor, de um líder, que colocou 5 pessoas sentadas e apresentou uma imagem para essas 5 pessoas. Pensa nos gráficos, os gráficos de torres, de base. E aí cada torre dessa tinha um tamanho. E existia uma torre maior do que todas as outras. Dentre as 5 existia uma que era maior do que as outras. E aí aquele líder perguntou, ele combinou com 4 participantes, o total eram 5. Ele combinou com 4 participantes, para que aqueles participantes, artistas ali encenando, pudessem olhar para as torres menores e falar que a 3 era maior, a 2 era maior, sendo que para aquele que estava passando pelo teste, a torre maior era 4. E aí ele fez esse combinado com essas pessoas e chegou o momento então de fazer o teste. Chegou no 1 e perguntou para ele qual era a torre maior, e ele falou a 3. Chegou no 2, perguntou qual era o gráfico maior, ele falou o número 3. Chegou no 3º e falou o número 3. Chegou no 4, ele falou, pensou, olhou. Na visão dele, a base maior, a torre maior era 4. E naquele momento ele pensou, mas se todo mundo então falou, eu vou falar também. E aí ele falou a 3. Só que ele tinha consciência dele que era a 4. Sabe por que eu estou te falando isso? Não tenha medo de ser diferente por conta de uma aceitação.
Porque se você tem uma visão que é clara, que Deus te deu, permaneça nela. Não é porque 4 viram que a 3 era a torre maior e você viu nitidamente que a 4 era maior, mas você falou para ser aceito. Não é porque um grupo está falando isso que você vai se calar diante daquilo que você sabe que é uma verdade. Você é inteligente, você tem a mente de Cristo. Pare de ser manipulado, pare de falar aquilo que todo mundo fala, aquilo que todo mundo quer ouvir, e comece a falar aquilo que a Bíblia já disse ao seu respeito, que você sabe que você precisa falar. É isso. Porque hoje nós estamos num tempo em que queremos falar aquilo que as pessoas querem ouvir, mas Deus não te chamou para você falar aquilo que as pessoas querem ouvir. Entenda uma coisa, Deus não está preso em níveis, Ele gera tudo, Ele é Senhor. Pense como a Bíblia está te ensinando a pensar. E transforme essa sua dor. Porque se A está vendo assim, você está vendo do jeito que a Bíblia está te dizendo, então siga aquilo que o céu já te revelou diante da sua dor. Faça isso. O que Isaías está dizendo é isso. Vocês estão duvidando, mas Ele é Senhor, Ele domina sobre todas as coisas, e é Ele que está dizendo. Ele faz abrir a madre. Sabe o que significa isso? Irromper, invadir, ímpeto. Tem o sentido de, eu não vou pedir permissão. Entenda uma coisa. Quando o bebê está para nascer, ele não pede permissão para nascer. Deus está falando para você. Tem coisas que eu vou sentar com você, eu vou sim trazer e esclarecer, mas tem coisas que eu não vou pedir permissão. Porque se eu pedir permissão, você vai dizer não. E você vai deixar de viver aquilo que eu tenho para você. Essa palavra é invadir, romper, ímpeto. Ele está dizendo, eu vou abrir caminho. Queira você ou não, eu vou abrir caminho. Sabe o que Deus está falando para você nessa noite? Está te dizendo, tire os seus projetos da escuridão, dê a luz a eles, ilumine o que Deus está te mostrando. É isso. Faça isso nessa noite. Se Deus colocou dentro de você, vai mudar a tua história, vai mudar a tua vida, então viva isso. Talvez a pergunta é, então pastor, eu vou ficar rico? Vai sanar tudo? Não pense em ficar rico não, pense em mudar a mente. Pense em mudar o status da sua vida, pense em mudar a sua casa, pense em mudar a sua forma de pensar. Deus está te dando princípios que vão mudar o seu futuro. Deus está revelando princípios dos céus que vão mudar o seu futuro. É um estilo de vida do que você vive hoje. Uma maneira de pensar que te tire dessa opressão. É isso que Deus quer trazer para você. Uma maneira mais madura de viver a sua vida. Entendendo que aquilo que as pessoas falam ao seu respeito não vai fazer diferença nenhuma. Nenhuma. O meme hoje é... A luta está acontecendo e a gente está sorrindo na cara do diabo, não é assim? Você dá aquele sorriso? Pode estar vindo de fora, pode estar vindo de qualquer lado. Deixa eu te falar uma coisa. Não tem a ver se as pessoas estão gostando ou não. Mas tem a ver se Ele está gostando, se nós estamos agradando a Ele. É isso que tem a ver. E sabe qual é a palavra, o seu propósito aqui hoje? Sabe por que você veio hoje aqui, nessa terça-feira profética, que está me ouvindo esse tempo todo? Você está aqui para entender que o seu propósito é o de estar pronto. Você precisa estar pronto. Sabe qual é a palavra de ordem? Prepare o lugar. Prepare o lugar. Se Deus tem uma palavra para mim, eu preciso me preparar para ela. Deus já liberou a palavra. Você está se preparando para ela? Porque Deus pode ter te dado uma palavra que você vai ser um empresário de sucesso. Você já começou a fazer os cursos? Você já começou com o seu network aí?
Você já começou a lançar semente, a captar? Ah, porque Deus liberou a palavra de composição. Você já começou a compor? Porque Deus te liberou a palavra de ser ministro. Você já começou a buscar nele? O que é? Você já está preparando o ambiente e o lugar? Prepare o lugar. Pois quando você estiver no meio da pressão, você estará pronto para fazer. O texto é claro, meu filho, eu já abri a madre. Ao invés de você ficar se perguntando, será que você vai fazer, Deus? Deus está dizendo para você, vai lá e prepara o quarto do bebê. Se vai nascer, por que é que ainda você não preparou o quarto? Como aquela mulher que preparou o quarto para o profeta. É Deus falando para você nessa noite. A mãe prepara, a mãe tem a expectativa. Ela compra o berço, ela compra o guarda-roupa, ela faz o chá de fralda, ela faz o enxoval, a primeira roupinha de maternidade. Ela aprende como lidar com o bebê. Vem a experiência da avó, dos avós. Vem a experiência de quem está à volta, mas vem também a experiência particular. E é Deus te dizendo nessa noite, você vai sair daqui preparando o quarto lá na tua casa, porque vai nascer. Vai nascer. Eu creio. E eu também quero viver essa palavra sobre a minha vida, sobre a minha casa. Vai lá preparar. A criança já nasceu. Você vai colocar onde, meu querido? Para pensar. Se você começar a se sentir as dores de parto hoje, aonde você colocaria essa criança que nasceria? Muitas vezes nós queremos que o bebê nasça. Nós queremos pedir a Deus para o bebê nascer sem ter quarto, sem ter berço, sem ter as coisas. E eu já finalizo a minha palavra aqui. E já eu te chamo para orar. Existe um conceito a respeito, um conceito judaico sobre shalom. Entenda uma coisa. Enquanto eu bebo água, dá um glória a Deus aí para me te explicar melhor. Esse copo estava cheio. Eu dei uma golada nele. Mas eu vou enchê-lo de novo. Eu tenho a possibilidade de enchê-lo até a borda. Isso daqui é shalom. Shalom é quando o copo está cheio de água. Shalom é quando o tanque do carro está cheio. Shalom é quando a geladeira está cheia. Sabe quando o tanque do carro está cheio, você fala, graças a Deus. Te traz a segurança de que você pode ir para qualquer lugar porque você tem combustível. Quando você abre a geladeira e ela está lá abastecida, você fala, graças a Deus eu tenho a segurança de que eu tenho um alimento. Shalom não é desperdício, é estar cheio. Esse estar cheio é uma paz tremenda. É eu olhar e falar, está cheio, então eu não vou ter falta. Eu não vou ter falta porque eu sei que está aqui. Eu sei que tem. Eu sei que está abastecido. Interessante porque existem formas de você entender esse ambiente na sua vida. E existe uma expressão de nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Que é quando, eu não sei se você é assim, você chega na sua casa. Vamos pensar que você contratou um serviço, saiu de férias, foi para um hotel. Quando você chega no hotel, você vai olhar para ver se está tudo ok. Se está tudo no lugar, se não tem nada faltando. Quando você chega em casa, você entra dentro do seu quarto, você vai dar uma olhada, você vê se está tudo ok. Se não tem nada quebrado, se não tem nada faltando, se não tem nada fora do lugar. Quando você vai adquirir um imóvel, locar,
ou entregar, você tem que ver se está tudo ok. Se não tem nada faltando, nada fora do lugar ou nada quebrado. Shalom é entender que não tem nada faltando, não tem nada quebrado e não tem nada fora do lugar. Essa paz que Deus quer liberar sobre mim e sobre você. É você chegar, e aí o primeiro ambiente que Deus quer transformar no âmbito espiritual da sua vida é a sua casa. Porque eu falei aqui de gerar, mas o gerar tem a ver com família. O primeiro ambiente que Ele quer trabalhar no seu coração é a sua casa. Você começa a resolver as suas questões espirituais em casa. E assim a vida fica melhor. Shalom é preparar o lugar. Shalom é preparar o lugar. Você não pode querer que Deus faça uma coisa que você não está pronto para receber. Você precisa estar pronto para receber. Eu tive que dar uma golada na taça para enchê-la, para vocês entenderem o que é quase transbordar, mas é estar satisfeito. Porque Ele te ama tanto, Ele não vai permitir que você receba um projeto que vai acabar com a sua vida. Ele te ama tanto que Ele vai começar a preparar os ambientes para que a tua promessa possa chegar. E você também precisa estar nesse lugar de preparar esse ambiente. Aonde é que você vai colocar a criança? Eu sei que às vezes vem a inquietação no coração, mas como eu vou fazer? Lembra desse copo. Deixe Ele encher a sua vida para que a paz dele habite em você, para que você possa fazer. Para que você possa executar. Para que você olhe e fale, não tem nada quebrado, não tem nada faltando, não tem nada fora do lugar. O Espírito Santo está passando aqui, trazendo aquilo que está na escuridão à luz hoje sobre a sua vida. Eu quero te convidar a se colocar de pé. A palavra é, comece a colocar